Então, não esqueçam de avaliar as palestras também, pessoal. E agora, quem que eu vou chamar aqui para contar essa palestra aí? Quem vai trazer aqui? Eu vou chamar ele, o Wagner Fusca Volts. Vou até pegar aqui meu Fusquinha aqui, vários Fuscas, e temos aí meu grande amigo Fusca, trabalhando lá há muito tempo atrás, e é um prazer sempre estar aqui com você, Fusca. Opa, legal. Você está me escutando legal? Sim, escutamos legal. Bem, Fusca. Novamente, parceria aqui de evento, cara. Que bom Sim. Ter você como facilitador aí. Já ajuda bastante, deixa a gente mais tranquilo. Boa, então, Fusca, seja bem-vindo. A sala é sua e a hora que quiser pode começar o show. Isso, deixa eu compartilhar a tela aqui. E aí vocês sobem a tela, né? Legal, gente. Vou soltar meu cronômetro. Legal, para a gente respeitar o tempo aqui e torcer para que não dê nada de errado. Bom, gente, meu nome é Fusca, o apelido é Wagner. Eu sempre brinco assim que eu trago essa questão para a gente dar um quebra-gelo aqui. E, bom, mas eu estou aqui na cidade de Maringá, no interior do Paraná. Sou uma pessoa alta, pele clara e uso óculos. Sou magro, estou dentro de um quarto aqui onde nessa pandemia virou o meu escritório e durante um bom tempo tenho ficado aqui trabalhando. Então, é isso aí. Bom, vou trazer aqui um pouquinho desse conceito promovendo a propriedade coletiva, Collective Ownership, falando um pouquinho de código-fonte. Afinal, esse é o bloco aqui que a gente fala de mão no código, então é uma palestra um pouco mais técnica, vai falar de código-fonte. Então, se você trabalha com software ou lidera, ou é um agilista, um agile coach em times de software, talvez isso daqui possa te ajudar muito. Se você não trabalha, cara, vai ser um grande conhecimento que você pode trazer para adaptar para a sua realidade, tá? Então, vamos lá. Coisas importantes para a gente falar aqui. Não é uma palestra política, tá? Por mais que o pessoal fale assim, propriedade coletiva tem um pouco a ver com socialismo, se for ler nos estudos vai ter um pouco a ver, mas não, aqui é sobre código-fonte, tá? Não é uma questão política, vamos deixar claro isso. Eu quero trazer nesse primeiro slide aqui os fatos sobre código-fonte, tá? Código-fonte é um trabalho artesanal. Se você acha que não é um trabalho artesanal, já começamos aprendendo isso nessa palestra, que tudo que a gente vai falar aqui para frente depende desse conceito. Trabalhar com código-fonte, ou melhor, trabalho artesanal, independente se é do código-fonte ou não, ele depende de qualidade. E você percebe se tem uma boa ou uma má qualidade. Em especial, um trabalho artesanal mal feito, você de longe já percebe que aquilo não está muito bem feito e provavelmente você não vai pagar por aquela obra de arte que o autor acha que é uma obra de arte, mas ele não acha tanto que é uma obra de arte. Então, a qualidade num trabalho artesanal sempre é perceptível. Num quadro, num código-fonte, numa música, em qualquer outro tipo de trabalho artesanal. E cada pessoa que trabalha com código-fonte está num momento distinto de carreira. E também em um distinto da empresa, às vezes ele está há 1, 10, 15 anos numa empresa, e também está num momento distinto de conhecimento de tecnologia. E isso é muito importante porque a gente trabalha em times de software. E aí você trabalha num time de software que um está muito mais lá na frente da sua jornada de carreira e o outro está começando. E como é que a gente trabalha isso? Propriedade coletiva vem para ajudar um pouco a gente a equalizar esse problema, tá? Então aqui começando com esses fatos sobre código-fonte, vamos passar para a nossa próxima tela. Afinal de contas, o que é propriedade coletiva? Propriedade coletiva, ou Collective Code Ownership, vai falar, é uma prática de Extreme Programming, e a definição de XP para propriedade coletiva é incentivar todos a contribuir com novas ideias para todos os segmentos do projeto. Qualquer desenvolvedor pode alterar qualquer linha de código para adicionar funcionalidade, corrigir bugs, melhorar designs ou refatorar. Ninguém se torna um gargalo para mudanças. Quando a gente fala de propriedade coletiva, todos são responsáveis por tudo, todos podem mudar tudo e todos são participantes do mesmo projeto e têm autoridade para fazer aquilo.
e não envolve somente assuntos técnicos. Então, revisando, propriedade coletiva, algo que surgiu ali no Extreme Program, temos a definição aqui no meio, no slide, e mais aqui à direita nós temos, então, lembrando que esse assunto não necessariamente é só técnica, envolve bastante comportamento, eu vou abordar um pouquinho de comportamento. E agora vamos fazer uma dinâmica aqui para você perceber se no cenário que você está tem propriedade coletiva ou não, ou tentar colocar num nível sua propriedade coletiva. Vamos lá. Sintomas que você não tem propriedade coletiva. Agora, era legal se a gente tivesse presencial aqui, eu ia começar a narrar e eu ia ver algumas cabecinhas se mexendo. Então, se você tiver algum insight, manda aqui no item de insight, fala, pô, realmente acontece, manda no chat, vem participando aqui comigo, que ajuda bastante. Se você, no seu projeto ali de código-fonte, tem dependência de pessoas, temos um sintoma aí que pode ser que não tem propriedade coletiva. Pouca troca de conhecimento. Cara, fica sempre... Você não tem tempo de gerar conhecimento entre o time. Então, provavelmente não tem propriedade coletiva. Longo tempo para um novo membro do time começar a realizar entregas. Ou seja, chegou uma nova pessoa desenvolvedora aqui numa segunda-feira, ela só vai começar a entregar alguma linha de código daqui a 3 meses. Às vezes pode ser uma semana, já seja um tempo longo, depende do cenário. Tem empresas que a pessoa entra no mesmo dia, ela já está comitando, liberando uma versão de código-fonte em produção no mesmo dia que ela entra. Isso seria um sintoma legal de propriedade coletiva boa, mas também de um ciclo de DevOps, envolve outras coisas, tá? Quando você tem qualidade questionável de código-fonte, é aquela ideia do trabalho artesanal mal feito, você percebe. Então, quando você tem uma qualidade questionável, provavelmente você tem uma baixa propriedade coletiva. Alto custo de coordenação e de comunicação. Ou seja, tudo precisa... É custoso você coordenar um time, é custoso você comunicar alguma coisa. Fazer uma mudança no software tem que falar com muita gente, acordar, pedir autorização, é um negócio complicado. Então, esse alto custo evidencia a existência de propriedade coletiva. E uma baixa auto-organização, sempre precisa de um especialista. E aí, talvez, isso vai cutucar muitos de vocês, que é aquela ideia de, para eu fazer uma alteração, eu tenho que falar com o arquiteto. Tem que pedir um documento específico, uma aprovação, para o arquiteto aprovar uma mudança. Ou então eu preciso falar com XYZ e aí vai acontecendo uma série de situações, de liberações e você não tem uma organização, baixa organização dentro do seu time. E aqui uma frase que a gente vê ali na documentação de XP que vai falar o seguinte: se toda a equipe já tem alguma responsabilidade pelas decisões de design, eles não deveriam receber autoridade também? Muitas das vezes a gente encontra cenários onde os times já decidem sobre as coisas, mas se eles já decidem, por que eles não podem implementar? Esse é o grande questionamento. Se eles já decidiram, por que tem que pedir a bênção de alguém específico, um crivo, um conselho Jedi, para ter uma mudança? Isso torna cada vez mais lento o teu processo e se torna um gargalo. E como que a gente desenvolve isso? Vamos lá. Como é que a gente pode desenvolver essa tal propriedade coletiva onde todos são responsáveis por tudo? Agora eu vou começar a falar de 3 itens para você desenvolver. A gente já deu todo o contexto, cenários e sintomas que você pode ter. E se você tem aí, for corajoso ou corajosa, quiser compartilhar, fala, pô, eu me identifiquei com 1, 2 itens, manda aqui no chat para a gente ir interagindo. 3 itens que vão envolver a promoção da propriedade coletiva. Lembrando que não é somente um item técnico. Eu considero 3 pontos importantes. A visão, o comportamento e as práticas. Então, a gente tem esses 3 itens e as figurinhas estão representando. Qual é a visão que você tem frente ao seu time? Quais são os comportamentos esperados dentro de um time de software para promover essa propriedade coletiva? E as práticas que você tem que desenvolver? Vamos lá, vamos avançar em cada um deles.
Quando eu falo em visão, eu lembro de 2 pontos bem interessantes. O primeiro é do Manifesto Ágil e o segundo é do Manifesto pelo Artesanato de Software. Então, no primeiro, do Manifesto Ágil, a primeira frase dele vai falar o seguinte, que estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Essa, para mim, é uma das frases mais bonitas que tem no Manifesto Ágil. Tem uma série de princípios e valores ali, mas quando eu olho isso aqui, eu falo, cara, ainda estamos descobrindo. E se nós estamos descobrindo, cada um está numa jornada e eu posso ajudar o outro e o outro pode me ajudar. E esse princípio de um querer ajudar o outro fala muito sobre propriedade coletiva, sobre a gente estar aberto a aprender um com o outro para fazer um trabalho melhor. E no artesanato de software, vai falar aqui, como aspirantes a artesãos de software, elevamos o nível do desenvolvimento de software profissional ao praticar e auxiliar outros a aprender o ofício. Então, como artesãos de software, ou artesãs, nós vamos pegar aquilo que nós fazemos e vamos aprender, vamos praticar e vamos auxiliar o outro a aprender um pouco mais. Se essa for a nossa visão como líderes de time, como empresa que produz software, não de uma forma tão industrial, onde você parece o Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, eu acho que é esse nome, se eu falei besteira, me corrijam, onde fica apertando parafuso. Software não é esse trabalho tão industrial, onde você fica repetindo um trabalho, não, é um trabalho artesanal, de construção e de constante aprendizado. Um ano que você fica fora da área de software, você desaprende muita coisa. E por isso a gente precisa sempre estar aprendendo e principalmente aprender fundamentos, tá? Aqui sai um pouco da visão, eu coloco um pouco da minha visão, muito mais do que aprender fazer software da atualidade, faça software com fundamentos, porque pode mudar qualquer framework, qualquer biblioteca, qualquer linguagem de programação, você ainda sabe os fundamentos. E os fundamentos nunca mudam, e isso faz com que você tenha times sólidos e que pode vir qualquer tempestade, eles vão aguentar um pouco mais firme o trabalho, tá? Então essa é a visão. E a partir da visão você consegue avançar nos outros itens. Vamos avançar aqui. Vou falar um pouquinho sobre comportamentos, para daí a gente investir a maior parte do tempo aqui da palestra, o restante dos 10 minutos em práticas, tá? Quando a gente fala de comportamentos esperados num time para desenvolver a propriedade coletiva de software, você precisa o quê? Abertura para opinar. A gente precisa incentivar cada vez mais o feedback. A gente precisa permitir que o time troque feedback. E aí a gente tem que entender que as cerimônias em qualquer método ágil, eles são oportunidades de você trocar informações. Uma daily é para feedback, não é para prestar contas, por exemplo. Feedback de forma constante. As práticas que eu vou falar aqui falam muito sobre feedback. E também existe um comportamento de você saber dar feedback e receber feedback. Então, saber falar é importante. Comunicação, fala um pouco do que eu acabei de falar. É um comportamento importante. A gente precisa elevar a nossa comunicação. Precisamos tirar ruídos, precisamos quebrar barreiras, precisamos tirar gargalos, precisamos nos comunicar mais. Precisamos nos mostrar mais vulneráveis. Cara, eu ainda estou aprendendo a fazer software. Eu ainda não sei tudo. Não tem problema eu falar, eu não sei como é que faz isso. Eu não sei mexer com, sei lá, banco de dados NoSQL, por exemplo, NoSQL. Precisamos ter respeito pelo outro. Cada um está numa etapa da sua jornada de carreira, de empresa, igual a gente falou. Cada um tem uma dificuldade. Tem gente que gosta mais de um item de front-end, o outro gosta mais de back-end, por exemplo. Um gosta mais de Java, o outro gosta de não sei o quê. Cara, cada um está numa etapa. Cada um tem uma escolha de vida e isso é uma coisa dela e eu tenho que respeitar. E nós estamos aqui para todo mundo crescer. Quando a gente começa a ter essa visão e o respeito pelo outro, a gente começa a se abrir mais e ser mais um time que vai buscar a propriedade coletiva. Precisamos ter 2 itens importantes. Ensinar. Cara, e ser ensinável. Ou seja, eu vejo muita gente só querendo dar treinamento, só querendo falar. E isso aí vai uma cutucada bem forte para a gente da agilidade, aí, como agilista, agile coach. A gente ama dar treinamento, a gente ama fazer coisas, mas a gente não tem coragem de descer no play e fazer um dojo com a galera. A gente quer promover práticas. Vamos fazer dojo, vamos fazer retro, cara, mas a gente muitas vezes não quer se mostrar que a gente não sabe e ser ensinável.
E muitas vezes a gente não entende a dor de um time de desenvolvimento de software porque a gente não sabe o como é difícil entregar no software. Eu tenho um background, uma história com software desde 2005, então eu sei o quanto difícil é você entregar um software e às vezes sofrer a pressão de madrugadas ou de sábado e domingo para entregar um software. Se você não sabe, não quero que você experimente porque não é muito legal, mas tenha empatia de ouvir o outro. E talvez, cara, se você promover um dojo, vai lá, se mostre vulnerável e queira aprender, tá? Não queira só ensinar. Isso para um time é importante. Quando você pega alguém, talvez, mais sênior, ele só quer ensinar, ele não quer aprender. Cara, como é que você equaliza isso? Agora falando de um time de código-fonte. É importante pensar nisso, tá? E agora vamos falar das práticas, desses 10 minutos que eu tenho aqui para a gente avançar. E se você tiver perguntas, pode ir mandando. Logo, logo a gente responde. Vamos falar um pouquinho sobre as práticas. Já falamos da visão, falamos do comportamento que você precisa desenvolver, e as práticas aliadas a esses comportamentos, você vai alcançar, de fato, uma propriedade coletiva. Você só aplicar práticas sem entender quais comportamentos você precisa desenvolver, elas vão ser itens onde vão ser agendas onde poucas pessoas vão participar, tá? Já com toda a realidade. Para você ter propriedade coletiva, você tem que ter interação. E interação fala de feedback, fala de comunicação, fala de respeito, fala de as pessoas estarem trabalhando juntas, coletivas. E para você ter interação, o que você tem que ter? Folga, slack, ritmo sustentável. Ritmo sustentável vai ser uma prática de XP. Se você não tiver folga no teu modelo produtivo de trabalho, não vai haver propriedade coletiva. Nenhum time aguenta ficar meses, anos trabalhando desesperadamente sem poder praticar. Tire um tempo. Pode ser de 15 em 15 dias, pode ser semanal, pode ser mensal, mas pare um pouco. A gente fala aqui no Objective que a qualitatividade é muito importante para o time melhorar e tem que ser 20% do tempo total de trabalho. Então, a folga faz com que você respire e aprenda as outras coisas. E nesse tempo de interação, não é festa, não é, vamos ficar jogando videogame, não. É promover um dojo, ou seja, uma prática onde você reúne o povo ali de desenvolvimento e eles praticam TDD e coisas assim. Praticar, de repente, a parte de teste unitário, vão aprender uma nova linguagem, vão aprender uma técnica nova de alguma coisa. Cara, um dojo. Um momento onde cada um melhora um pouco e um vai ajudando o outro. E aí tem várias coisas que a gente poderia ficar a palestra inteira falando de dojo aqui. Vamos falar um pouquinho também de mob programming. Mob programming é quando você reúne todo mundo, não somente as pessoas de código-fonte, mas todo mundo reunido numa mesma sala, num único computador, para resolver um mesmo problema. E não existe tempo, parada. É todo mundo focado, você vai ver que a tarefa não vai ter um lead time grande, ela vai ser o lead time, o tempo de trabalho do início e fim dela, que é o lead time, vai ser muito mais assertivo. E para você ter interação, uma ideia aqui é momentos coletivos de troca de experiência. Puxa, eu tenho vários livros aqui que às vezes eu leio, ou eu folheio eles, e eu sei que outras pessoas não gostam de ler. Eu tenho essa dificuldade de não gostar muito de ler. Como é que a gente promove um momento de onde todo mundo pode melhorar? Cara, de repente eu já fiz uma técnica assim de, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar o livro Clean Code, Código Limpo, e vamos ler ele em conjunto. Lendo em conjunto, cada semana facilita um capítulo, e como que a gente vai saber quem que vai facilitar o próximo capítulo? Vai ser no sorteio durante o início da reunião. Então todo mundo se vê obrigado a ler, e a gente vai conversando, criando acordos, falar, cara, isso faz sentido para o nosso contexto, a partir dessa semana a gente vai usar tal técnica do Clean Code. Quando você vê, em menos de 3 meses, você tem um time que saiu do nível 0, está no nível 2, por exemplo, de qualidade de código-fonte. E todo mundo aprendeu ao mesmo tempo, e aí você começa a desenvolver uma propriedade coletiva, um senso de missão, um senso de time. E para isso você tem que ter interação. Você tem que parar 1 hora da sua semana para fazer isso. E alguém precisa facilitar. Esse facilitador provavelmente vai ser você. Coisas que envolvem também a evolução aqui da propriedade coletiva. Um repositório de código-fonte centralizado e disponível. Agora eu vou falar um pouco mais um technique-case. Todo código-fonte ele não pode ficar na máquina do programador. Ele tem que ficar numa máquina específica, num servidor. E ela tem que ser centralizada.
todo mundo pode acessar e todo mundo pode alterar o código-fonte. Todos são responsáveis por tudo ali. A gente tem ferramentas aí de versionamento de código, como Git, que pode fazer isso, e tem ou tantas outras. Mas se você ainda está numa fase de o código-fonte está na máquina de uma única pessoa, cara, está bem lá atrás. Você precisa acelerar algumas coisas, até mesmo para pensar em DevOps. Ter um repositório de código centralizado disponível é a base para qualquer coisa em DevOps e automatização, né? Então, cara, tem um código-fonte compartilhado, onde todos podem participar. À medida que você vai praticando, fazendo dojos, toda aquela parte de interação, tendo esse código-fonte, você quer mudar o código-fonte. E para mudar o código-fonte, muitos de nós têm muito medo. Afinal de contas, o tal software legado, ele não tem teste. Ele é complicado, ele tem várias coisas que dão medo de mexer. Como é que você desenvolve a coragem? Coragem é um dos valores de XP também. A coragem de você sair e mudar algumas coisas. Criando testes unitários. Testes de unidade para reduzir riscos, bugs e aumentar a coragem e autonomia para novas decisões de melhorias em design de código. Muitas das vezes a propriedade coletiva não cresce, por quê? Porque o cenário é tão complicado que as pessoas que estão mexendo no código-fonte não têm coragem de inovar, de tomar decisões melhores. Por quê? Porque elas não têm uma checagem de se aquilo vai continuar funcionando. Para isso, desenvolva mais testes de unidade. Como? A partir dessa semana, nenhuma entrega sai sem teste unitário. E com um pouco de folga, você começa a criar testes para os itens que precisam ser criados. Tá? Utilize aquele tempo de folga que você vai ter para criar e melhorar a qualidade. Sem testes de unidade, fica muito, muito complicado a gente crescer na propriedade coletiva, porque as pessoas vão ter medo de fazer algo. Importante, métricas. Se você quer entender um pouquinho sobre propriedade coletiva, tenha métricas a seu favor. A gente fala tanto de métricas de fluxo, métricas de entrega, de release, de deploy. Cara, quais são as métricas que vão te ajudar a talvez você descobrir se você tem uma propriedade coletiva, algum gargalo de conhecimento, se você tem uma baixa propriedade coletiva ou alta? Eu gosto de duas. Uma delas é o Bus Factor, ou seja, o fator ônibus, vamos traduzir, e o Code Swarm, que é uma visão gráfica de como que está o seu código, fonte e quem são as pessoas que alteram. O Code Swarm, daqui a pouco eu mostro uma imagem para vocês conhecerem, mas vou contar um pouquinho a história do Bus Factor. O Bus Factor é uma métrica que não necessariamente é de código-fonte, e aí eu vou pedir licença que está fazendo um barulho aqui, estão cortando grama, eu vou fechar a janela para evitar problemas. Vamos lá, continuando. O Bus Factor vai falar um pouquinho sobre... Imagina o seguinte, se uma pessoa está andando na rua, vem um ônibus e pum, atropela essa pessoa. Qual que é o fator, qual que é o risco dessa pessoa ficar ausente um tempo e a gente sofrer algo? Então, são itens que a gente precisa pensar. Então, ele vai falar sobre gargalo. De repente, você tem aquela pessoa desenvolvedora que conhece muito. Essa pessoa saiu de férias, parou, ninguém mais pega a demanda desse tema e fica parado. Legal, o Celso trouxe ali uma informação, ele conhece como Truck Factor. Isso mesmo, pode ser Bus Factor ou Truck Factor. É isso mesmo, tá? Então, o Bus Factor, eu uso o seguinte, cara, eu consigo olhar dentro do meu repositório de código-fonte unificado, no caso o Git, eu faço alguma série de análises e consigo ver quem é a pessoa que mais altera uma linha de código-fonte, quem é a pessoa que mais altera um item, uma mesma classe. Cara, isso vai mostrando o quanto a mexida naquele item do sistema ou domínio do sistema está engargalado numa pessoa. E eu tenho que ter essa visão e começar, a partir dessa visão, quebrar e disseminar o conhecimento para todo mundo. Porque se essa pessoa sai da empresa, se torna um risco para mim. Então, aqui fica uma dica de você usar o seu próprio repositório de código-fonte e analisar essas métricas de quem mais altera o código-fonte, quem mais faz aí, e assim por diante. E o Code Swarm é um plugin que você pode colocar no seu repositório de código-fonte e vai acontecer isso que você está vendo. Você está vendo que existem vários nomes ali que eles estão colocando informações dentro do seu código-fonte. E por essa visão gráfica, e aqui é um GIF bem rapidinho, uma imagem que passa rapidamente,
você vai vendo quem são as pessoas que mais geram alteração no código-fonte. Isso pode ser um problema, tá? Então, fica aqui uma dica de você usar, procura aí no Google sobre o Code Swarm, daí ele vai mostrando diariamente, você vai vendo que os números estão passando ali, ele está mostrando quem está fazendo alteração no código-fonte e quem são as pessoas, talvez os truck factors, os bus factors, os perigos que você tem que dar atenção. Coisas importantes práticas que você pode fazer. Parear. Pair program. Trabalho em dupla. Cara, quer aumentar o feedback, aumentar o aprendizado? Trabalhe em par. Não há por que você achar que vai cair você só vai aumentar a qualidade de código-fonte, você vai reduzir bugs pegos lá em produção, e o pair programming te ajuda muito a melhorar a sua qualidade de código-fonte, tá? E trabalhe o Move People Around, ou seja, movimente as duplas. Move People Around é uma prática de XP também, onde a gente está acostumando muito mais a fazer pareamento. Eu e o Celso, aqui vou usar o Celso como exemplo, estamos pareando. Só que a gente fica pareando meses. Cara, era melhor eu parear com, talvez agora, o Pablo. E o Celso agora vai parear com o Israel. Cara, troque as duplas. Trocar as duplas faz com que a propriedade coletiva aumente. Isso ajuda muito a elevar a propriedade coletiva. Faça integração de código frequentemente, ou seja, contínua e o mais cedo possível, e aí a gente está falando de DevOps. Está trabalhando aqui, libera uma versão, libera um código-fonte novo, e aquilo você vai pegar e entregar um software pronto para ser utilizado. Trabalhe com técnicas de pull request ou revisão de código. Se você está integrando o código-fonte, alguém precisa analisar ele. Você pode automatizar isso ou não, mas sempre que você cria uma barreira, e essa barreira é uma oportunidade de feedback, e aqui é importante, não é uma oportunidade de acusar o programador sênior e falar, isso está errado. Não, é uma oportunidade de feedback. Isso vai ajudar e melhorar o seu código-fonte. E para a gente caminhar para o final aqui, padronize o código-fonte para reduzir custos de comunicação. Padronizar não é algo ruim. Padronizar é algo importante e ajuda a gente a escalar as nossas melhorias. Eu vou programar de um jeito, o Celso vai programar de outro, mas, cara, a gente tem uma proximidade de programação. É isso que a gente busca. Eu não quero que o mesmo código-fonte que eu faço seja igual ao do Celso. Não. Mas tem um padrão onde qualquer um que entre na empresa já consiga aprender rapidamente e consiga repetir esse padrão. Se nós falamos português hoje é porque alguém trouxe um padrão e cada um de nós consegue passar isso no nossa linguagem. Refatório constantemente. Se você cria teste, você vai melhorar o seu código constantemente. E, por fim, fechamos aqui o nosso tema. Ou seja, lembre sempre, busque visão, trabalhe comportamento e desenvolva as práticas. Se você quiser, os slides dessa palestra já estão disponíveis aqui no meu Speaker Deck, mas também vai ficar aqui para o evento, já está disponível para o evento, e aqui estão as minhas redes sociais para você trazer entrar em contato, continuar a conversa. Eu agradeço bastante aí a oportunidade, e acho que agora vamos para perguntas, né, Henrique? Sim, muito obrigado, Fusca, pela participação, pela ótima palestra. O pessoal já mandou aqui no privado, podemos trazer o Fusca para falar aqui na empresa. Eu falei, depois eu converso ali com o Fusca, porque para o contexto técnico fez bastante ali sentido. E eu anotei, assim, duas partes bem legais, assim, até para quem não trabalha com times técnicos, né? Eu estou trabalhando mais com times de produto, na questão que você falou assim, né? A gente gosta muito de workshop, né, treinamento, mas não desce no play, né, e a outra parte, né, o pessoal sempre quer datas, né, mas tem que dar uma folguinha ali para o time, né, quando você trouxe a parte das práticas. Exatamente. E aí, bora lá para uma pergunta aí, Fusca, vamos lá, deixa eu pegar aqui, só um minuto. Boa. Pergunta da Thalita. Ela mandou assim, eu vou explicar aqui o contexto dela, que é meio longo. Legal, todos decidirem tudo, mas se o time decidir mudar um processo e eles não possuem conhecimento que alterando esse processo quebra uma regra de contrato com o cliente e gera um problema no jurídico. E aí, Fusca? Boa. Aí a gente tem que lembrar também de uma prática lá de XP que fala que o cliente está sempre presente. Então, assim, não avance muito sem feedback.
Se você, time técnico, percebe que isso pode gerar um impacto de negócio, você tem que pegar feedback com eles. Você não é uma anarquia. Você ganha autoridade de mudar, mas essa autoridade traz responsabilidades. Então, eu entendo que para você, recebendo essa informação, você vai e valida o mais rápido possível e continua fazendo. Então, pense, é um trabalho coletivo. Todos estão juntos. Tá? Então, sim, para reduzir esse risco, traga cada vez mais as pessoas de negócio também próximas de você, que é um princípio ágil, onde pessoas técnicas de negócio caminham junto. E agora vamos chamar